Fala Dev, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre estrutura de repetição. E para isso a gente vai utilizar aqui a nossa ideia do NetBeans em conjunto com esta classe que foi criada aqui com o nome de estrutura de repetição. E que esse nosso código aqui nada mais vai ter do que o método principal, que é aquele método que a gente já fez antes, que ele executa. Ou seja, com essas linhas aqui, ó, 7 linhas, a gente vai começar o nosso projetinho aqui para aprender estrutura de repetição, tá bom? Eu vou começar com o conceito, depois a gente vai para a prática. Uma estrutura de repetição nada mais é do que algo que se repete, ou seja, você vai ter algum bloco de código ali que ele vai ficar repetindo inúmeras vezes. E para isso, a gente vai poder utilizar 3 tipos de estrutura que o Java já nos disponibiliza para isso. A primeira delas é o for, a segunda é o while e a terceira é o do while. Ou seja, se você pesquisar por qualquer coisa nesse sentido aqui de estrutura de repetição com for, estrutura de repetição com while, estrutura de repetição com do while, você vai encontrar diversos tipos de conteúdo na internet. Mas para facilitar aqui, eu já vou te mostrar como cada um deles funciona. Estrutura de repetição, ela tem dentro dela as estruturas condicionais que a gente aprendeu na aula anterior. Então, se você não aprendeu sobre estrutura condicional, é interessante que você clique no link da descrição, dê uma olhada lá, que vai ter o link encaminhando você para a aula de estrutura condicional, beleza? E toda estrutura de repetição, como ela tem uma condição, ela faz o seguinte: se a condição for satisfeita, ele vai entrar naquele bloco de código que ele vai repetir, vai ficar repetindo ali, ó. Ou então ele pode ficar perguntando sempre para verificar se a condição está sendo satisfeita e assim ele ficar repetindo o bloco, tá bom? Eu vou te explicar aqui a primeira, que é a mais fácil, que é o while, através deste exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e definir uma variável qualquer. Por exemplo, uma variável do tipo booleana, que ela diz que a parte de saída é falso, é true, é falso. Por exemplo, se essa variável aqui ela tem um valor falso, significa que ela pode entrar na minha estrutura de repetição, que nada mais é que o while. Aqui dentro do parênteses vai ter aquela nossa estrutura condicional que a gente já fez. Dentro da estrutura de repetição while, tem dentro dos parênteses a estrutura condicional que a gente aprendeu na aula anterior. E aqui eu posso dar algum critério para ela. Por exemplo, se sair fosse somente falso, como está aqui, ó, você vai entrar aqui no bloco e vai repetir o que eu quero que ele repita aqui, ó. System.out.print ln. E aqui ele vai colocar assim, ó, loop infinito. Para quem nunca viu esse conceito de loop infinito, é quando a gente tem uma condição de entrada que é permitida, a nossa estrutura de repetição, como no caso o while, ela satisfez essa estrutura condicional que está aqui dentro, executou esse código aqui infinitas vezes, mas aqui dentro não tem uma condição de parada. Aí o que acontece? Ele vai ficar executando em loop infinito, que a gente chama um ciclo infinito de execução, nunca vai parar. Aí isso vai consumir memória bem grande, uma quantidade de memória cada vez maior, porque ele vai ficar só executando ali. E daqui a pouco ele trava porque o computador não conseguiu, tá certo? Então a gente pode fazer algo desse sentido aqui e utilizar uma palavra reservada do Java, que é o break. Por exemplo, ó, depois que você entrar no loop e executar isso aqui, eu quero que você quebre. Aqui é uma quebra brusca da estrutura de construção while. Então se eu botar aqui para executar, o que é que esse código aqui vai fazer? Ele vai declarar a variável como falsa, vai entrar na estrutura de construção while, ele vai perguntar se essa variável tem realmente o valor que ele passou aqui, que é falso. Se tiver, ele vai apresentar na tela essa mensagem, loop infinito, e depois vai quebrar. Aqui ó, loop infinito e quebrou. Se eu tirar o break aqui e executar novamente, o que é que será que vai acontecer? Vai aparecer aqui infinitas mensagens com esse nome, loop infinito, loop infinito, loop infinito. Aí a gente vai ser obrigado a vir aqui no console e parar, para que a gente consiga fazer uma condição de parada, por assim dizer, tá bom? Ele só executar aqui que a gente vai fazer a condição de parada. Ele vai começar aqui a apresentar a mensagem aqui no console, ó, loop infinito, ó. E aqui ele não parou de executar, ele está executando, ó, várias vezes. A gente vai só parar aqui, porque a gente não quer que ele continue infinitamente. E agora a gente vai pensar da seguinte maneira. Certo, eu tenho uma estrutura condicional e eu quero que ela pare, uma estrutura de repetição, e eu quero que ela pare de repetir em algum determinado momento. Como é que eu posso fazer isso? A gente pode utilizar uma variávelzinha chamada de contador, que nada mais é do que uma variável para controlar a quantidade de vezes que vai ser executada ali. E essa variável geralmente a gente trabalha com inteiro.
por exemplo, uma variável int do tipo contador, ela vai inicializar com 0. E aqui dentro da minha estrutura eu vou fazer o seguinte: se contador for menor que 10, faça essa mensagem aqui, que eu quero que ele apresente, e depois faça contador é igual a contador mais 1. Eu poderia simplesmente escrever essa linha aqui dessa seguinte maneira aqui, para ficar bem mais simples. Contador mais, que é a mesma coisa. Eu fazer contador é igual a contador mais 1. Aí aqui o que é que vai acontecer? Quando eu executar aqui, ele vai executar quando o contador for 0. Aí vai ser uma mais 1, contador 1, contador 2, contador 3. Aí só para a gente deixar mais visível aqui, eu vou botar aqui, ó, contador agora é. E botar aqui mais o contador. E lembrando que o contador nada mais é do que uma variável que está aqui dentro só para servir para que ele, na estrutura de repetição while, ele na parte da condição, ele simplesmente verifique que a condição já foi satisfeita e que não tem mais o que fazer, ele pare. Vamos lá. A gente vai executar aqui e vai analisar o resultado aqui no console. Eu vou aumentar aqui só um pouquinho essa parte aqui do console até aqui contador para você verificar o resultado aqui embaixo. Aí ele vai fazer o seguinte: vai executar uma vez, vai colocar contador 0, loop infinito, contador agora é 0, loop infinito, contador agora é 1, loop infinito, contador agora é 2, porque a variável contador está sempre aumentando aqui, ó. Então aqui, ó, loop infinito, contador agora é 0, contador é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, 9 é menor que 10, aí ele somou. Quando ele foi para cá de novo, já foi 10. 10 é menor ou igual a 10? Não. Então, a condição de parada chegou. Porque a condição que está dentro da estrutura de repetição agora é falsa, não é mais verdadeira. Então, ele quebra ela e continua o restante do código que pode estar aqui embaixo. Como aqui embaixo no exemplo aqui. Continuação do nosso programa. Aí poderia aqui ter, por exemplo, um system.out.println chamado de fim. Aí ele chegaria até aqui. Então, se eu repetir novamente aqui, ele vai fazer a mesma mensagem, vai quebrar aqui a estrutura de repetição e aqui ele vai apresentar essa mensagem. Lembrando que quando a gente utiliza barra, ele simplesmente adiciona um comentário no código. E esse comentário ele não é lido na parte da execução da linguagem, só para que a gente, como programador, a gente saiba o que está sendo feito ali. Então aqui, ó, ele executou a mesma programação de repetição lá. E quando ele terminou, que ele chegou no 10, que ele viu 10, o contador agora é 10, 10 é menor ou igual a 10, não. Então ele quebra o while aqui e vai para a próxima linha depois do bloco da estrutura de repetição. Ou seja, depois desse bloco aqui todinho, deixa eu voltar aqui que apaguei isso. Depois desse bloco aqui, ó, que ele quebrou, que ele chegou 10 é menor ou igual a 10, que ele não satisfaz a condição, ele simplesmente pula para o próximo linha de código que tem, que no caso é fim. E foi o que ele fez aqui, ó. Aí essa daqui é a estrutura de condição while. A estrutura de condição do while, ela é bem semelhante. A única diferença dela é que você pode executar ela uma única vez. Ou seja, antes de... Aqui no caso, quando eu tenho a condição aqui, eu passo a condição. Ele verifica primeiro se aquela condição satisfaz ou não, para depois entrar. No do while eu posso executar primeiro a condição, uma única vez, para não correr o risco dela nunca ser executada. E depois disso, ele já começa a executar o trecho de código. Então a ordem é só essa daqui, ó. Cadê aqui? Contador é menor que 10. Aí olha só, eu defini a minha variável aqui em cima. Aqui eu coloquei o do while e aqui eu vou colocar o trecho de código, que é o system.out.println e botar aqui a minha mensagem. Entrei no loop. A gente chama loop a parte de repetição, certo? E aqui eu vou colocar a variável para somar também, contador. Só que dessa vez vamos imaginar que o nosso contador, ao invés de ser 0, ele já começa com 10. Então significa o quê? Que 10
é menor que 10 não. Então, logicamente era para ele não entrar na estrutura de repetição while. Só que quando a gente tem o do while, ele começa com uma palavra do, do em inglês significa assim, ó, faça. Então, antes de ele vir para cá para comparar, ele vai fazer uma única vez a comparação. Antes de comparar, ele vai executar isso aqui uma única vez. E depois que ele executar isso uma única vez, ele vai vir para cá e compara. Aí ele compara, vê que não é, aí ele não executa mais esse trecho. Então, se a gente executar aqui, é exatamente isso que vai acontecer. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verificarem. Que quando a gente tem a palavra do que é faça, ele primeiro ele entra no trecho de código, executa, sem nem querer saber se a condição é satisfeita ou não, executa uma única vez e depois ele vai aqui para a parte do while e verifica. Ou seja, aqui, ó, ele entrou no loop uma única vez, porque já era 9 aqui, já era 10 aqui, 10 não satisfez, ele executou a mensagem, fez a soma, o contador continuou de 10 para 11, 11 é menor ou igual a 10 não, também não satisfaz a condição, então ele não entra. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, um valor chamado de um valor 5, ele ia executar uma única vez, onde eu ia colocar aqui para vocês verificar, ó. Contador agora é, e botar aqui contador. O que será que acontece agora que eu diminui o valor aqui, que o valor agora satisfaz essa condição? Ele vai executar uma única vez aqui com o contador 5 e depois vai vir para cá e vai fazer as operações 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Deixa ele mostrar aqui, ó. A variável é inteira, contador é igual a 5. Ele está escaneando, aí ele vai executar tudo isso aqui uma única vez, depois ele vai vir para cá e vai verificar, ó. A primeira mensagem é o que? Entrei no loop, contador agora é 5. Ou seja, ele fez a primeira vez, isso aqui, beleza, depois pulou para cá, somou, contador agora é 6. Aí ele já vem para cá. O 6 é menor ou igual que 10? É menor que 10? É. Então executa o trecho de código que está aqui dentro de novo. Aí ele executou isso aqui novamente e colocou agora. O contador é 6. Somou mais um, contador agora é 7. Aí veio para cá e comparou de novo. 7 é menor que 10? É. Passa de novo. Apresenta a mensagem aqui, ó. Contador agora é 7. Depois some aqui de novo. Aí ele desceu para comparação 8. 8 é menor que 10? É. Então executa essa linha para cá e some. 9. 9 agora é menor que 10? É. Executa essa primeira linha e faça o contador. Só lembrando, pessoal, que esse contador aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Contador é igual a contador mais 1. Então é a mesma coisa que eu vou fazer aqui e fazer contador mais, certo? Como está aqui no comentário. Então quando ele chegou no 9 aqui, ó, aí ele colocou, apresentou aqui, ó, contador agora é 9, como está aqui. Aí somou mais 1 na próxima linha. 9 mais 1 é 10. Aí veio para cá comparar. Contador que agora é 10. É menor que 10 não. Então ele quebrou e finalizou o programa. Então essa daqui já é a nossa segunda estrutura de repetição, que é a estrutura do while. A nossa terceira e última estrutura de repetição é o for. O for ele é um pouquinho mais complexo. Eu vou colocar aqui no comentário só para você verificar. Que o for ele tem uma estrutura que a gente pode pensar assim. Deixa eu colocar aqui para você, ó. For int i igual a 0, i menor que 10 e mais. Ele é uma estrutura de repetição um pouco mais completa, mais direta e bem mais clara sobre aquilo que a gente quer executar. Olha só aqui, ó. Aqui nessa estrutura a gente tem o for, tem aqueles mesmos parênteses que vai ter a nossa estrutura da condição aqui dentro, ó, igualzinho como a gente tinha lá. E aqui dentro vai ficar o nosso trecho de código que se repete várias vezes. Então quando a gente vem para cá, a gente faz o seguinte: int i igual a 0, i menor que 10 e mais. A gente tem isso aqui, ó. Primeiro é a nossa variável que a gente vai inicializar o programa, que no caso poderia ser aquele contador lá. Depois ele vai verificar o seguinte, ó, essa variável que passou aqui, o valor que está aqui, a comparação que eu vou fazer aqui dentro, ela satisfaz, ou seja, i é igual a 0. 0 é menor que 10, beleza. Se é, ele vai vir para cá e vai fazer a execução. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz aqui, ó, com o while, isso aqui, ó, int contador é igual a 0, while se contador se somente 0, então faça system.out.println e depois faça contador
mais e botar aqui uma mensagenzinha aqui. Entrei no while. Então olha só, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tudo que eu tenho isso aqui, ó, contador aqui, eu vou botar igualzinho para como tá lá. Contador é menor que 10. Então tudo isso aqui que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui com for. Ou seja, essa estrutura aqui do for, ela vai dar o mesmo resultado do que essa estrutura aqui com while. Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas e aqui eu uso 3 para fazer a mesma coisa. Só para você ficar ciente, bem assim a nível de pensar, eu vou colocar aqui, ficar com uma clareza maior. Eu vou simplesmente trocar esse nome aqui dessa variável i para contador. Aí vai ficar bem mais claro para você. Porque por padrão a gente utiliza uma variávelzinha com o nome de i, só para ele entender que é uma iteração, uma soma, um incremento. Então aqui, ó, eu tenho a nossa variável de inicialização, que a gente definiu ela como inteiro, recebendo valor. Aqui nós temos a nossa estrutura condicional, que está verificando tudo aqui. E aqui a gente tem a nossa estrutura de repetição, que vai ficar atribuindo os valores ali, para que ele não fique em loop infinito. Ou seja, quando a gente vai pensar a nível de conceito, a gente utiliza o while quando a gente não tem um nível de clareza de quantas repetições irá acontecer. Por exemplo, eu vou ter um sistema que vai ter login de usuário, mas quantos login de usuário vai ter ao longo do dia? Eu não sei. Então eu posso deixar ele em loop infinito ali, esperando a entrada do usuário várias vezes, e ele só parar quando alguém realmente clicar aqui no botão de fechar a tela, por exemplo. Que eu não sei quantos usuários vão logar no sistema naquele dia. Agora, já com a estrutura de repetição for, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu tenho uma determinada tarefa que ela vai ser executada 10 vezes e não vai passar disso. Então eu posso criar um for. Já o do while, eu tenho o seguinte pensamento. Eu posso executar várias vezes ou não, mas eu tenho que executar pelo menos uma única vez. Então a forma como eu vou usar, se é for, se é while, se é do while, vai depender do problema e vai depender da sua forma de representar esse problema. Porque você percebeu que você pode utilizar o while para fazer a mesma estrutura do for, certo? Então quando eu executo isso aqui, ó, ele vai simplesmente fazer o seguinte aqui, ó. Contador agora é. Quando eu executar aqui, ele vai botar aqui, ó, contador agora é 0, aí vai verificar 0 é menor que 10, vai somar mais um aqui de novo. Aí contador agora é 1, aí vai vir para cá. 1 é menor que 10, aí soma de novo. Aí contador agora é 2, aí vem para cá e compara, 2 é menor que 10, aí depois soma 3, e assim vai até ele chegar na condição que não satisfaça. Por exemplo, 9 é menor que 10, então apresenta a mensagem, aí soma mais um, certo? Olha só aqui, ó. Contador é 0, contador é 1, 2, 3. Quando ele chegou no contador agora é 9, que ele apresentou aqui na tela, o que foi que aconteceu? Ele verificou aqui que ele fez mais um, que se o contador era 9, quando ele somar aqui mais um vai ser 10, e vai verificar aqui, 10 é menor que 10? Não, então não vai ter mais o for, vai ser quebrado e vai continuar o resto do programa que estiver abaixo do bloco de repetição do for, ou seja, da linha 10 em diante. Aí a gente pode pensar o seguinte, ó, que primeiro, o que é que acontece dentro do for? É a declaração da variável. Essa é a única coisa que é feita uma única vez aqui dentro. Declarou, seguiu o padrão, beleza. Depois que ele declara, ele já cai direto na primeira verificação da condição. Se a condição for satisfeita, beleza, ele já apresenta aqui, ó. Se não for satisfeita, ele já vai pular para a próxima linha aqui. .out.println e vai simplesmente continuar o resto do fluxo do programa. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o contador é 0, mas se o contador fosse 10, será que ele iria entrar aqui dentro desse bloco, já que ele está verificando aqui, ó, 10 é menor que 10? Não é. Então ele já vai pular para essa parte aqui, ó, onde ele vai apresentar só a mensagem de fim. E a gente tem que pensar o seguinte, a primeira coisa que ele faz é declarar a variável, a segunda é comparar. A terceira não é executar essa operação aqui, a terceira é executar esse bloco de código que está dentro da repetição.
Depois que ele termina tudo que está aqui dentro, é que ele vem para cá para o final e executa a operação que está aqui sendo definida. Que pode ser um incremento assim, contador mais, pode ser um decremento, contador menos, pode ser uma multiplicação, contador vezes 2, uma divisão, certo? A operação aqui que define é o programador. Como no caso aqui, ó, ele só apresenta a mensagem de fim, que é essa mensagem aqui, porque essa condição aqui não foi satisfeita. Então o que ele faz é o seguinte, ele declara a variável na primeira vez, na segunda vez, depois do ponto e vírgula aqui, ele faz a comparação, se a comparação for satisfeita, ele executa tudo que está aqui dentro desse bloco, dentro das chaves aqui, ó, que a gente chama de bloco de código, e depois que ele executa tudo que está aqui dentro, ele faz a operação de loop. Um caso que é interessante, que a gente pode aplicar para utilizar a estrutura for, é quando a gente vai definir uma lista. Por exemplo, tem aqui uma lista de inteiros chamada de uma lista de string, por exemplo, é melhor para se trabalhar. Onde a gente vai ter aqui como é que eu posso dizer? Uma lista, um vetor aqui de nomes, um array de nomes, onde eu vou ter aqui vários nomes. No caso eu vou ter aqui 3 nomes. Vai deixar aqui definidozinho assim, certo? Vamos ver se ele faz assim, dessa forma. E aqui eu vou colocar só os nomes. Nome na posição 0 vai ser igual a isso. Aí eu vou copiar 2 na posição 3. Na posição 1, 2 e 3. Na posição 0 eu tenho aqui a Olival. Na posição 3, 2 aqui eu tenho aqui a Mary. Na posição 4 eu tenho aqui a Lari. Ou seja, tem um vetor, um array aqui de nomes que tem 3 elementos. Esses 3 elementos são Olival, Mari e Lari. E eu quero que ele apresente todos esses elementos aqui. Só que eu não sei qual o tamanho desse array que eu estou declarando. Então eu posso declarar que é uma variável tipo quantidade de elementos do array, que nada mais é do que o nome do array com a palavra length, certo? Deixa eu ver aqui, cadê nomes.length, que ele está dando erro aqui. O símbolo do método localizado na variável string, deixa eu ver se é por aqui, devo ter declarado errado ali em cima. Foi, declarei alguma coisa errada aqui. Daqui a pouco ele apresenta para mim. Verificar aqui. Aqui com comentário, com write, com split. Vamos ver aqui o que ele diz. Nomes.length. Ele está dizendo que essa parte aqui está errada. Vamos deixar aqui rapidinho só para a gente definir aqui, ó, que o nome é 3. Então eu posso fazer aqui, ó. O meu contador vai iniciar com que valor? Com o valor que eu estou passando aqui na quantidade dessa variável. Ou seja, eu vou começar aqui com 3. Ou seja, o meu array tem 3 elementos. Então eu quero que ele faça 3 interações. E aqui eu vou perguntar o seguinte: o contador, ao invés de ser maior que 10, ele é maior que 0? Certo? Então eu quero que ele faça contador menos. E aqui eu vou pedir para ele simplesmente apresentar os nomes de acordo com a ordem que está ali no contador. A gente vai verificar que vai dar alguns errinhos também. E depois ele vai apresentar aqui na parte do fim. Então o que é que a gente fez aqui? A gente criou um vetor, que a gente definiu que ele ia ter 3 elementos. Adicionou os 3 elementos aqui. Depois a gente pegou a quantidade de elementos que tem nesse vetor aqui, nesse array, certo? E aqui a gente passou para a estrutura de repetição. Para a estrutura de repetição apresentar todos eles sem que eu tenha que estar fazendo isso aqui, ó. System.out.println e fazendo isso aqui, informando o index aqui dele. Que a gente teve uma aula aqui de lista também que você pode comparar. Lista, vetor, certo? Aí a parte de coleções, que é uma parte mais aprofundada, você vai criar depois. Né? Você pode olhar tudo na descrição do comentário e no próximo vídeo que é sugerido aqui. Então o que é que ele faz aqui, ó? Ele entra na estrutura de repetição for, declarei a variável aqui contador que vai receber a quantidade de elementos do array do vetor, tá aqui. Como essa quantidade aqui já começou com 3, ele vai fazer o seguinte: contador 3 é maior que 0? Não.
Então ele vai fazer contador menos menos. Aí ele vai botar aqui na posição 3, na posição 2, na posição 1, porque ele está aqui ó, decrementando. E na posição 0, menor ou igual a 0. Só que a gente tem que pensar aqui o seguinte, ó, eu não posso colocar aqui nomes.contador para ele já inicializar com 3. Porque aqui ele inicializa com 2, ó. Tem 3 elementos, mas sempre é a quantidade de elementos do vetor, 1, 2, 3, menos 1. Então vai ser 2. Por quê? Porque se ele botar aqui para começar no index 3, ele vai verificar nomes. Tem algum nome cadastrado no index 3? Não. Aí vai dar um erro, vai quebrar a estrutura de repetição, vai quebrar o programa e vai não dar em nada. Aqui, ó. Vou mostrar para você dessa forma que está aqui e com o 3, só para você ver o erro. Ele está só executando tudo direitinho para verificar e agora vai começar a apresentar os dados aqui ó, no nosso console. Vou só aumentar aqui um pouquinho para você verificar. Ó, ele apresentou Lari, Mari, Olival e Delfim, ou seja, ele apresentou os 3 elementos que tinha aqui no array de forma tranquila. Agora você imagine, se eu tivesse que apresentar 1000 nomes de uma única vez, colocar num relatório aqui para ele criar um arquivozinho de texto com os 1000 nomes que estão cadastrados no sistema, ia dar problema se a gente fosse fazer de um em um, né? Mas agora que a gente tem uma estrutura de repetição, a gente poderia pegar aqui e fazer só isso aqui, ó. Ah, eu quero que você apresente aqui os 1000 primeiros elementos que tiver aí cadastrado no nosso sistema. Por exemplo, eu tenho um sistema de compra que tem um vetor ali de nome de clientes que tem 1000 clientes e eu quero que ele me mostre o nome dos 1000 clientes com o telefone deles. Aí eu coloco aqui só nomes, contador, tracinho, nomes, ponto, telefone. Que isso aqui a gente vai ver depois em orientação a objetos. Isso aqui é só um spoiler para depois da próxima aula de métodos, tá certo? E como eu mostrei para vocês que eu ia mostrar quando dá um erro, eu vou colocar aqui o valor 3. E aqui eu vou só deixar como estava. Deixa eu apagar isso aqui. Agora ó, a quantidade de arrays é 3. Então ele vai fazer o seguinte, contador agora é igual a 3. Vai verificar que a condição 3 é maior ou igual a 0, é. Então já vai cair aqui. Aí vai verificar que não tem o elemento 3, porque o index máximo é 2 e vai quebrar. Aí vai dar um errinho aqui, beleza? E você vai ficar sabendo. Ó, ele já deu aqui, ó, comando execução falha, estrutura de repetição na linha 15. Ele já disse que deu erro aqui, ó. Ver se ele diz alguma informação sobre o erro. Ele disse que foi executou uma exceção no erro, retornou o valor de saída 1, a construção deu falha, falhou, não dá para ver. Procure mais informações, default, interno. Ou seja, o errinho que ele deu, ele apareceu aqui, ó. Acima da linha vermelha aqui, ele aparece aqui, ó. Exceção na thread main. Que a thread main é isso aqui, ó, que é a função principal do programa de execução. Onde ele, na função aqui, ó, array, index, na saída. Ou seja, na saída do array, eu passei o index 3. Sendo que o tamanho do array é 3, ou seja, se o tamanho do array é 3, significa que o index é 0, 1, 2, não tem o elemento 3. Então ele já está dizendo aqui o tipo do erro. Então eu percebi agora que eu fiz errado, então eu apago, boto a quantidade certa, executo novamente, aí ele agora vai fazer tudo novamente para a gente, tá certo? Só esperar aqui o tempo de execução dele, que ele vai apresentar tudo aqui direitinho. Aí a parte de estrutura de repetição, nada mais é do que isso, não tem o que fazer, não é algo difícil, não é algo do outro mundo. É algo simples de se fazer quando a gente tem a prática. Agora é só a gente tipo praticar mais para pegar afinidade e entender que o while a gente utiliza quando a gente não quer ter uma quantidade que a gente possa definir assim. O for a gente tem uma quantidade finita que a gente quer repetir.
E o do while ele vai repetir pelo menos uma única vez. Agora deixa eu só mostrar aqui uma coisinha para a gente finalizar aqui para vocês. Cadê aqui? A gente já definiu isso aqui, beleza. Vamos botar mais alguns elementos aqui para a gente deixar bonitinho. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Aí, Olival, Mari, Lari, Paulo, Carlos e Holanda. Essa parte aqui que a gente faz isso aqui, ó, quantidade de elementos ponto array, a gente pode fazer aqui, ó, nomes ponto length. Naquela hora eu tava fazendo isso aqui, ó, chamando uma função. Só que quando a gente já tem essa palavra reservada aqui do Java, a gente não precisa dela. Aí eu confundi com outra linguagem que eu estava utilizando aqui agora. Aí isso aqui, ó, eu posso fazer ou declarando uma variável aqui fora, ou simplesmente apagando isso aqui, pegando só esse trechinho aqui e substituindo aqui dentro. O contador agora vai ser igual a nomes.length. Tirar esse outro ponto e vírgula aqui. Pronto. Então agora o que vai acontecer? Ele vai começar sabendo que o contador é 5. Só que ele ainda vai dar um erro porque ele já vai começar com o contador 5 aqui. Tá entendendo? A gente pode fazer isso aqui, ó, pra gente facilitar. Assim que ele entrar, ele já vai fazer o seguinte, contador menos menos. Que seria tipo para ele inicializar aqui. Aí já começaria com o contador agora. Olha só. O contador agora é 5, é 6, que ele tem, ó, 0. Ele tem quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elementos no vetor, mas o index começa a contar do 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então essa parte aqui, ó, quantos elementos tem no nosso array? Ele vai dizer aqui, ó, tem 6 elementos. Então eu vou tirar 1 para ele começar a contar do index certo, que é o index 5. Então quando eu executar aqui, ele vai simplesmente mostrar aqui, ó, o index 5, o index 4, o index 3, 2, 1 e o 0. Ou seja, vai mostrar Yolanda, Carlos, Paulo, Lari, Mary e Olival. Ele vai mostrar da sequência do último para o primeiro. A gente vai fazer primeiro essa e depois vai fazer do primeiro para o último, tá bom? Aqui ele deu uma falha, indexbout 3. Cadê aqui? Contador é igual a nomes.length quer 6. Contador é maior ou igual a 0? É. Então executa o decremento, mas só depois que ele faça a operação aqui. Acho que é porque ele já caiu lá na execução. Para ser melhor, é melhor a gente deixar como estava. Declarando uma variável aqui, por exemplo, int x recebe nomes.length menos 1. E aqui a gente colocar que o contador vai ser x. Então quando a gente executar isso aqui, aí agora sim ele vai executar da maneira correta. Que aqui eu estou declarando, ó, nomes, que aqui é 6, aqui vai representar 6 menos 1, 5, 5 vem para cá. E aqui ele vai apresentar tudo bonitinho pra gente, tá bom? E aqui indexbout 3. Ele ainda está caindo no mesmo erro que estava lá. Porque eu declarei ainda, esqueci de fazer isso aqui, ó. Eu aumentei a quantidade de elementos que tem aqui no nosso array, mas não aumentei aqui. Então se o nosso array vai ter 6 elementos, certo? A gente tem que pensar nisso também. A gente agora declarou o nosso vetor, nosso array com 6 elementos. Lembrando que a gente tem uma aula de vetor aqui embaixo. A gente passou todos eles aqui. Bonitinho. Quando a gente está utilizando listas, a gente não precisa disso, a gente pode deixar ele automático. E aqui ele executou. Yolanda, Carlos, Paulo, Mário, Olival e fim. Ou seja, ele começou daqui e foi para cá, decrementando. Agora se a gente quiser fazer do começo para o fim, a gente começa o contador aqui com 0. Faz contador é menor do que nomes.length. Então faça contador mais. Aí ó, lembrando que aqui ele faz o que? Ele começa do 0. Quem é o 0?
0 é olival. Aí apresenta o nome do olival. 0 é menor que 6. Então fácil. Só que a gente sabe que só tem 5, né? Então, ao invés de a gente deixar isso aqui, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Menos 1. Ficaria legal também. Para deixar mais didático, a gente colocaria um parênteses aqui para ele realmente focar na operação matemática. Ou a gente pode substituir a variável que a gente declarou aqui, que é x, que já recebe o tamanho dele menos 1. Aí para a gente garantir, a gente pode fazer assim, ou colocar os parênteses só para ficar algo bem didático. Então quando a gente executar aqui, ele vai começar agora do primeiro para o último. Ou seja, a gente tem como controlar a ordem dos elementos do vetor que vai ser apresentado de acordo com a forma que a gente faz a operação aqui dentro do nosso for. Aqui agora foi ó, Olival, Mary, Lari, Paulo, Carlos. Olival, Mary, Lari, Carlos, Paulo, Carlos. Faltou aí a Holanda aqui, ó, porque ele tirou 1. Que aquele descontador é tamanho. Cadê aqui? Vamos tirar aqui o length. E vamos fazer aqui uma coisinha para vocês verificarem aqui, porque ele não apareceu aí a Holanda. Aí isso aqui que a gente está fazendo agora nada mais é do que o processo de debugging, de procurar o erro aqui, certo? Vou colocar aqui tamanho do array do vetor é x. Vamos executar aqui, onde ele vai mostrar para a gente o tamanho do vetor, vai apresentar a lista e depois vai dizer sim. Processando, aumentar aqui para visualizar direitinho. Ó, o tamanho do array é 6. Olival, Mari, Lari, Paulo, Carlos e Holanda e depois fim. Ou seja, ele foi até o 6, o 5. Por quê? Porque a condição aqui ele verifica ó, se o contador é menor que 6. Então automaticamente a gente não precisa fazer menos 1. A não ser que eu tivesse aqui um símbolo de igualdade. Aí eu ia ser obrigado a colocar aqui menos 1, porque ele ia chegar lá no 6. Mas como eu não tenho, isso aqui já satisfaz. Lembrando que essa parte aqui de lógica a gente dá na aula de tipos primitivos de Java, que também tem aqui na nossa playlist, tá bom? Então se você gostou dessa aula, deixa seu like, seu comentário, compartilha com a galera. E depois, olha a descrição aqui do vídeo, vai ter uma descrição bem completa, explicando muito mais do que a gente tem aqui, para você abrir a sua mente e começar a programar de forma autônoma, tá certo? E criar seus próprios projetos. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com a galera, que vai ajudar bastante a alcançar mais pessoas e a gente não ter tanta dificuldade com Java assim, né? Tá certo? Que é uma linguagem boa de se trabalhar, ela é aplicada para todo tipo de cenário. A única coisa que falta é a gente pegar assim a nível de didática, algo mais prático para que a gente entenda e consiga aplicar no nosso dia a dia de uma forma mais prática e simples. Então, eu vou deixar aqui também a descrição de livros, que eu utilizo o livro de Sistemas Orientados a Objetos, Java e UML, que ele explica como a gente pode fazer tudo isso aqui com a ideia do NetBeans mesmo. E também tem um livro que é gratuito, que você pode estar utilizando, que não é com NetBeans, é com Eclipse, que eu vou deixar aqui na descrição também. E também você pode simplesmente olhar a documentação que eu vou deixar aqui também, beleza? Então, até uma próxima, valeu!